Bom dia, nosso grupo é composto por Thaís, Thaísa, Isabela e eu, Mariana. Agora falaremos sobre a semelhança de triângulos, falando da sua história e como ela é na prática. Boa tarde, estamos aqui no Arco do Triunfo para fazer a proporção do arco com a nossa garrafa, para descobrirmos qual a sua altura. Neste momento não sabemos quantos metros o arco mede, porém sabemos que a garrafa mede 23 centímetros. Sendo assim, agora medimos ambas as sombras, sendo a da garrafa 5,75 centímetros e o do arco 4,1 metros, porém arredondamos para 4. Agora iremos fazer a semelhança de triângulos. Porém, antes de fazer isso, precisamos converter as medições da garrafa, que estão em centímetros, para metros. Sendo assim, indo de 23 centímetros para 0,23 metros e de 5,75 centímetros para 0,0575 metros. O cálculo sendo feito da seguinte maneira: 0,23 metros sobre 0,0575 metros, sendo diretamente proporcional a x sobre 4. E por fim, com a operação de primeiro grau, descobrimos que o Arco do Triunfo tem 16 metros de altura. Thaís, vamos apresentar a nossa parte no trabalho de matemática. A gente ficou responsável de falar um pouquinho sobre a parte histórica, que envolve Tales de Mileto. Mas afinal, quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto, ele foi um dos primeiros grandes filósofos da Grécia Antiga e ele foi considerado por muitos o rei da filosofia. Tales de Mileto viveu durante o século VI a.C., na cidade de Mileto, na Jônia, região atual da Turquia. Agora nós vamos falar pontos importantes sobre ele. Tales de Mileto participou de um grupo de pensadores que vieram antes de Sócrates. E esses filósofos buscavam explicações racionais para o mundo, deixando de lado os mitos e as lendas. Tales acreditava que a água era o elemento primordial do mundo, ou seja, que tudo teria surgido da água. Essa ideia foi uma das primeiras tentativas de mostrar a origem da natureza através de um elemento físico. Além de filósofo, Tales também era matemático e astrônomo e famoso por teoremas na geometria, como o Teorema de Tales, e também por prever um eclipse solar que, segundo registros, aconteceu em 585 a.C. Por fim, Tales de Mileto foi o primeiro chamado Sete Sábios na Grécia por um grupo de pensadores reconhecidos por sua prática, sabedoria e teórica. Uma das teorias mais aceitas é que enquanto Tales de Mileto viajou para o Egito, ele observou uma certa pirâmide que ele queria de um tamanho desconhecido. Para descobrir o tamanho dessa pirâmide, que se chamava Pirâmide de Quéops, ele pegou uma vara de tamanho conhecido, posicionou paralelamente ao lado da pirâmide e observou que em certo ponto do dia suas sombras formavam triângulos iguais. Então ele criou um teorema para isso. Se uma reta é traçada paralelamente a um dos lados de um triângulo, ela divide os outros dois lados proporcionalmente. Ou seja, se você tem um triângulo e traça uma reta paralela a um dos lados, ela forma um triângulo menor, semelhante ao original, e os lados correspondentes são proporcionais. Um exemplo prático disso é que se um triângulo ABC e a reta DE é paralela ao lado BC e cruza os lados AB e AC, então quer dizer que AD sobre DB é igual a AE sobre EC. Eu só expliquei mais ou menos na prática, na teoria, como funciona esse teorema. Mas minha colega Mariana, ela vai descrever melhor como esse teorema funciona na prática.